Delene, minha pergunta para você aqui, para a gente entrar no assunto, né? O que te fez jogar esse tema na mesa para a gente? Né? Eu sei que você está vivendo uma jornada aí, né, no projeto junto com a companhia, que a gente chama de projeto Top 1%, que seriam fazendas que nós selecionamos para poder intensificar o trabalho. E desse tempo para cá eu pude perceber nas nossas conversas que teve uma imersão muito grande sua na nutrição, que converge com um curso que você passou também e por aí vai. E algumas vivências fez você intensificar muito o seu discurso voltado para a nutrição. Por que você provocou o tema e o que te levou, o que está te incomodando tanto assim na nutrição? Falei. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar trazendo um ponto aí para o ouvinte que tem uma importância muito grande. Assim, eu costumo muito ouvir técnicos e também produtores falar que o conhecimento que existe de nutrição hoje no mundo não serve para o Brasil. E por algum momento eu concordei com isso. Realmente, nós estamos falando de uma vaca americana que ela é muito distante da nossa. E ainda mais com informações mais recentes que a gente tem, estudos mais atuais, que nós estamos falando de vaca ainda, né, superior. Né? Nós estamos falando que a pesquisa hoje de nutrição ela é baseada numa vaca de 55 litros de leite. Há 20 anos atrás era baseada numa vaca de 35 de leite. Está ficando cada vez mais distante da média nacional em relação à produtividade. Não que não exista a vaca de 55 de leite no Brasil, não que não existe de 35, mas são muito poucos currais que têm essa média, que tem várias vacas repetindo essa produção. E aí, por muito tempo, eu ouvi isso, de que o que a gente tem de informação na ciência não é útil para a realidade do Brasil, por causa da vaca, por causa do tipo de alimento, que lá é basicamente um sistema de produção voltado para uma silagem de milho que tem uma qualidade muito maior do que a nossa, principalmente em relação à digestibilidade. E aí, assim, eu sempre tive o tipo de estudo questionador, né? Eu sou a aluna polêmica, a que faz a pergunta que gera um embaraço ali, de que pensa no que a pessoa está falando, que questiona aquilo. Eu tive a oportunidade de dar aula para ela, é tudo verdade. Interrompe todos de 5 em 5 minutos. Mas e se isso, né? Mas e se aquilo? Mas o conceito disso daqui, né? Então, eu acho que quando a gente tem embasamento teórico, a gente é capaz de pegar qualquer conhecimento e aplicar em diferentes realidades. O que os últimos anos me mostraram? Que o conhecimento que o mundo tem de nutrição, se a gente souber utilizar, a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias. E eu vivi no campo mais intensamente no último ano, momentos em que eu fiz formulação que até eu duvidei da resposta em relação a indivíduos, em relação a grupos de vacas, né? Da gente entrar ali para realmente fazer ajustes, e o ajuste não foi só de formular a dieta. A menor parte de todas foi efetivamente a formulação em si. Uma interferência muito pesada em manejo, uma interferência muito pesada em processamento do alimento, uma interferência muito pesada em fertilidade do solo para que realmente eu produzisse um alimento de qualidade, na quantidade que precisava, dentro da propriedade, porque não adianta eu saber tudo de nutrição e eu simplesmente chegar lá e não ter comida para fornecer para a vaca. Então, é uma visão multidisciplinar que eu sempre tive, que eu sempre trabalhei muito pesado a parte agronômica, e inclusive muitas pessoas no campo acham que eu sou agrônomo, mas eu acho que a base, né, de trabalhar dentro de uma assistência técnica com produtor de leite é a parte agronômica, é fazer a comida, é fazer a coisa acontecer. E aí eu me aprofundei muito, assim, em realmente entender todo esse conhecimento atual que existe da nutrição, digerir isso, mastigar isso e falar assim, agora vamos lá, vamos ver o que serve para a nossa realidade e o que não serve. E aí, toda a teoria, ela é super aplicável para a gente. Eu preciso entender sobre alimento. Mas lá nos Estados Unidos o alimento é diferente daqui, não importa. A composição do alimento é a mesma. Agora eu tenho que ter discernimento de entender. Eu sei sobre a parte da fibra, a parte da proteína, a parte que é carboidrato solúvel, quais são os minerais, quais são as vitaminas. Agora eu preciso pegar essa informação aí e entender como são esses valores no alimento que aquela propriedade está utilizando. Mas se eu não entender sobre o alimento,
Não adianta eu falar que aquilo não serve, aí eu vou sempre trabalhar no empirismo, utilizando a cana-de-açúcar, utilizando o capiaçu, utilizando o pasto, utilizando as outras diversidades que a gente tem aqui para trabalhar aí com a nutrição. E um outro ponto associado é que fisiologia de rumen e digestibilidade de nutrientes, não importa se eu estou na Lua, nos Estados Unidos ou no Brasil, ela é a mesma, ela é de um ruminante. Então, todo o conhecimento sobre a fisiologia daquele rumen, sobre o alimento, no final, o que a gente quer é um leite que seja rico em proteína, rico em gordura, tem a composição da lactose, minerais e vitaminas. Então, eu preciso entender como que o leite é formado. Esse conhecimento que existe para a gente, essa informação, essa ciência que está aí disponível para a gente, quanto mais a gente for capaz de destrinchar isso e de entender realmente como que tudo atua lá no rumen, como que funciona esse mundo rumen, né? Porque o rumen é um mundo à parte. Só os ruminantes conseguem fazer o que eles realmente fazem e produzir um negócio. Eu ouvi um senhor recentemente falar sobre... o leite é um negócio que a gente tem que ajoelhar e agradecer a Deus sobre a existência. É um alimento extraordinário. Quase tudo na culinária faz-se com leite. Então, a gente entender lá dentro do rumen até chegar lá na glândula mamária é a base que a gente precisa. Aí sim, para ter o discernimento, o bom senso como nutricionista, para adequar a realidade da vaca brasileira, da comida brasileira. E aí as experiências que eu tive de resposta em produção, ao me aprofundar em tudo isso, usar esse conhecimento e adequar para a nossa realidade, foi extraordinário. Eu falei, isso não pode ficar só para mim. Eu preciso fazer mais pessoas replicar isso lá no campo e a gente sair do achismo e aprender a utilizar a riqueza que a gente tem de um país tropical que tem condição de produzir muita coisa, levar isso de fato para o técnico e o técnico levar isso para mais propriedades, para que a gente consiga melhorar a média que, de forma geral, ela é baixa dentro das propriedades. Não estou falando que todo mundo tem que ter vaca de 30 litros, mas quem tem média de 5 precisa sonhar com 10. Quem tem média de 10 precisa sonhar com 15. Quem tem média de 15 precisa sonhar com 20. Porque quanto mais produtiva for sua vaca, melhor vai ser o resultado financeiro da propriedade como um todo. Agora, não adianta também ter com média de 5 litros e achar que de hoje de amanhã vai para 30. Não é isso. E aí eu acho que a mesa está composta por uma contribuição muito grande associada à nutrição, que é a parte genética, que eu acho que é importante a gente abordar isso. Delene, eu captei da sua introdução até aqui, os meninos podem complementar alguma coisa, mas eu vou resumir para a turma o que eu captei. Tem a vaca, minha máquina de fazer leite. Eu preciso colocar os ingredientes lá nessa máquina para o leite poder sair lá. E esses ingredientes tem que fazer uma receita. Se você errar essa receita, você pode gastar muito ingrediente à toa, que pode não levar o resultado que você está precisando. Cada ingrediente, pode ter um monte de ingrediente, vai ter um desempenho nessa transformação lá na frente. E isso deságua lá no tanque, com muito ou pouco leite, com qualidade ou sem qualidade nesse leite, com sólido ou sem sólido. Então, a nutrição é o exercício de dimensionar esses ingredientes dependendo do que você tem na mão para poder colocar na máquina.